Mitologemas, Encarnações do Mundo Invisível, por James Hollis, Editora Paulus, canal Lê Conde. Terceiro, o arquétipo da criança. Muitos, em nossa era, se perguntam por que alguém deveria se interessar pelos mitos. Na verdade, Jung fala sobre isso de maneira bem direta. Em seu artigo sobre o arquétipo do trickster, ele escreve que, abre aspas, todas as figuras míticas correspondem a experiências psíquicas internas e surgiram originalmente delas. Fecha aspas. Essa é uma declaração formidável que merece um exame mais aprofundado. A psique é múltipla, um sinônimo da natureza, e contém todas as possibilidades. Em mim encontram-se o santo e o assassino, o asceta e o libertino, o monástico e o bestial. Quando uma figura aparece na cultura popular, ela não é nada mais do que a personificação e dramatização das energias da psique. Como não podemos esquecer, a energia da psique é invisível. Assim, ela somente se torna disponível para a consciência quando se manifesta em uma imagem. Como Jung observa em outro texto, abre aspas, os mitos são revelações originais da psique pré-consciente, afirmações involuntárias sobre acontecimentos psíquicos inconscientes, nada menos do que alegorias de processos físicos. Fecha aspas. Então, o que são essas revelações originais e o que podemos aprender com elas? Para começar, elas possuem a ubiquidade da imago da criança, que aparece com tanta frequência em nossos sonhos, em nossa vida consciente e em nossas fantasias. Muitas vezes nós desprezamos a imagem da criança como nada mais que uma memória da nossa própria infância. Mesmo que fosse, isso seria com certeza importante para nós psicologicamente, pois as imagens arcaicas da infância formam uma grande parte do que somos. Jung vai ainda mais fundo na imagem, observando que, abre aspas, o tema da criança representa o aspecto infantil, pré-consciente da psique coletiva. Fecha aspas. Mas o que isso significa? Quando refletimos sobre a imagem da criança, muitas associações chegam até nós. Qual delas é central? Qual delas explica o nosso sonho? Qual delas podemos explicar? Ao pensarmos sobre esse dilema, começamos a reconhecer que todas elas são importantes. Qual criança externa um pai estaria disposto a descartar? Todas elas são importantes. Todas são amadas. Todas possuem algo único a oferecer. Então, começamos a entender a noção de que a imagem é multifacetada, que ela oferece muitos caminhos que nos abrem para lugares cada vez maiores em nossa experiência. Assim, o que nos vem à cabeça ao pensarmos na criança? Original, futuridade, indefesa, infantil, inteira, inconsciente, possibilidade e tantas outras coisas. Qual delas é verdadeira? Certamente todas são verdadeiras em algum ponto, não são? Então, reconhecemos a riqueza da imagem e as várias formas na qual ela toma sentido para nós. A mesma imagem multiforme, nesse caso a criança, abre as portas para um comprometimento consciente com tantos pontos possíveis de entrada em nossa vida mais ampla. Consideremos alguns deles. A criança como forma original. A palavra forma aqui é uma ótima metáfora. Ela é o recipiente que dá forma e a energia formadora também. Se a criança é o pai do homem,
Como afirma Wordsworth, então a forma original está sempre presente, procurando dar forma às energias a serviço daquela ideia arquetípica. Assim como Platão percebeu a base da realidade como sendo a forma ou a ideia, também a metáfora da criança é o processo arquetípico, formativo. Como forma original, ela é a origem, o conceito, o padrão e o agente padronizador, tudo ao mesmo tempo. Quando pensamos na criança como futuridade, possibilidade, agente gerador, reconhecemos o fundamento arquetípico de nosso ser. Por que temos a tendência de festejar a chegada de uma criança? Por que não olhamos para ela como um investimento caro que irá inevitavelmente acabar em morte? Por que não imaginamos o serial killer no qual ela pode se transformar? No conto Kiss Kiss, Roald Dahl conta a história de uma mulher austríaca pobre que, depois de vários abortos, luta para dar à luz essa criança indefesa, esse novo investimento na vida. O leitor é levado a uma profunda simpatia por ela e é obrigado a torcer pela sobrevivência desse feto frágil, indefeso, esse fragmento chorão de humanidade, essa criança, esse Adolf, que irá crescer e se tornar o maior assassino do Terceiro Reich. Assim, por quem ou pelo que estamos torcendo no final das contas? Pela possibilidade, pela renovação, pela esperança, apesar de toda a experiência histórica dizendo o contrário. E ainda assim, a vida é renovação em face da morte e de toda a história. E cada criança começa a jornada mais uma vez. Cada criança, é uma reinvenção potencial da raça humana, para melhor ou para pior. A criança perdida. A criança é, em geral, apreendida como a orientação original da vida, alegre, espontânea, todas as qualidades de abertura que tornam a jornada possível. Quando examinamos nosso eu adulto, é comum experienciarmos a ausência dessas qualidades. Nós nos tornamos programados, inertes, e nos encontramos presos em uma teia de respostas reflexivas. A própria fragilidade da criança a obriga a se adaptar às exigências do seu meio. Cada adaptação, embora necessária para a sobrevivência, nos afasta mais e mais da integridade da forma da criança. Assim, com frequência, a criança parece perdida para o adulto, desamparada, traída, abandonada. Aquelas qualidades com as quais o indivíduo nasceu e que eram obra da natureza foram subordinadas pela realpolitik das demandas sociais. Ao mesmo tempo em que muito sentimentalismo ronda a imagem da criança interna, da criança perdida, ainda há uma verdade existencial que pode ser trazida por essa metáfora. Como observa Jung, abre aspas, nós não podemos nunca, de maneira legítima, nos livrar de nossos fundamentos arquetípicos, a não ser que estejamos dispostos a pagar o preço de uma neurose, da mesma forma como não podemos nos livrar de nosso corpo e de nossos órgãos sem cometer um suicídio. Fecha aspas. Nós estamos separados de nosso solo ontológico e apenas a terapia ou uma experiência transcendente ou às vezes um relacionamento oferecem uma chance de curar a divisão interna. Em momentos de espontaneidade, no ato da dança talvez, ou nos esportes, ou em uma exuberância espontânea,
podemos revisitar a forma original por um breve instante. A criança a Deus. Como o princípio da futuridade, a criança é muitas vezes o precursor do novo, a compensação pela unilateralidade do passado. Pensamos em Moisés exposto ao perigo entre os juncos, Jesus fugindo do massacre dos inocentes, Gautama escapando das lisonjas do palácio agradável de seus pais e muitos outros, sugerindo que a criança chega carregando a nova revelação, ao mesmo tempo em que é ameaçada pela velha ordem. Embora ela possa sofrer um martírio ou uma exaltação, valores formativos emergentes infundirão à cultura com uma nova visão e uma energia restauradora. Em muitos contos de fadas, mitos e religiões, os valores rejeitados pelo coletivo são carregados pelos gnomos, anões, cabiras e outras pequenas criaturas. A princípio, eles quase não são vistos pelo ego coletivo, mas eles provam, em tempo, ser os portadores de valores que são fundamentais para a cura da tribo. Muito pequenos, eles muitas vezes provam ser muito maiores do que se pensava. A criança Deus é o agente do alargamento por meio de uma reorientação de valores. Psicodinamicamente, o nascimento de fato aconteceu no inconsciente, simbolizado pela escuridão, pela caverna, pela manjedoura. O tema holístico do si mesmo, através da ação da função transcendente, traz o novo valor para o limiar da consciência. Ele pode aparecer como uma criança em nossos sonhos, uma visita repentina de nossa própria criança perdida. Ou podemos ser trazidos à lembrança da criança formadora por meio de uma criança real externa. Um recipiente tão frágil como é uma criança é, no entanto, o portador do futuro da tribo. De maneira antitética, em seu livro Kali's Child, Jeffrey Kripal traça a experiência visionária do Ramakrishna no século XIX até alcançar uma visão de vazio. Ramakrishna vê Kali, deusa da morte e das coisas passageiras, sair da água, dar à luz uma criança e depois comê-la. O que o ego achou terrível, a consciência ampliada mais tarde percebeu que era um momento relativo em um alvoroço de vazio místico, concluindo que tudo é vazio. Desse momento de coisas passageiras, Ramakrishna vislumbra o próprio universo como uma energia formadora mutável, na qual o que o ego chamaria de realidade está sempre mudando, e o que permanece é a energia, que pode ser acessada através da excitação tântrica, muito mais do que pelas formas convencionais de adoração. Assim, por exemplo, a famosa estátua de Teresa d'Ávila de Bernini ilustra esse êxtase orgástico através de uma conjunctio com a divindade. Aqui, mais uma vez, percebe-se que o tema da criança abre o caminho para a possibilidade de um significado mais profundo do que antes. Quando uma criança aparece no sonho, pode muito bem ser um sinal de uma possibilidade que já existe na psique, mas que é negada ou simplesmente está inconsciente. Essa noção da importância do arquétipo da criança sugere que o germe da totalidade já se encontra na psique e, assim como a criança literal é guiada por um plano de desenvolvimento genético, também a psique revela a pessoa total por meio dessas insinuações da futuridade da criança. Ainda assim, como vimos acima, o todo tem como destino a morte, assim como o desenvolvimento. Não somos nada além de uma daquelas 10.000 coisas passageiras. Fato esse que o ego nega, ainda que, ironicamente, a ubiquidade múltipla da negação seja uma evidência primo facie do caráter extramaterial da psique. A psique é eterna. O ego
é preso ao tempo. Como órgão da consciência, o ego é subjugado pelos horários, pelos números finitos e pelos dias cada vez menores. Como órgão da alma, a psique é a portadora de todos, de tudo e nada ao mesmo tempo, da origem, do fim e do propósito. A criança, em sua unidade e pluralidade, é um símbolo tão bom desse mistério ontológico quanto qualquer outro. Como símbolo da pluralidade, precisamos nos lembrar que não temos uma criança única dentro de nós, mas uma multidão, um jardim de infância virtual de energias, agendas e valores divergentes. Quando a consciência as ignora, como acontece na maioria das vezes, essas partes são altamente capazes de expressarem-se de forma independente. Na verdade, sob uma situação de dissociação, esferas inteiras da personalidade podem ser dominadas por uma dessas crianças, como acabamos de descobrir com um grande embaraço. Dentro de cada um de nós está a criança que se tornaria o herói que iria depor o demônio das sombras. Também dentro de nós está a parte infantil, dependente, preguiçosa, que pode aparecer para sabotar os relacionamentos, inibir os riscos e evitar que cresçamos. Muito desta lenga-lenga infantil da New Age sobre a criança interna é um convite a uma regressão e a um sentimentalismo, uma fuga das complexidades da vida adulta. Todos nós experimentamos a criança perdida, a criança abandonada. Mas com que frequência nos lembramos que tal separação é um requisito necessário para o crescimento, para a individuação? Da mesma maneira, o mitologema da criança é uma espiral. Nós começamos dependentes, desdentados e bobos, e terminamos dependentes, desdentados e bobos. Muito da riqueza da experiência humana encontra-se nessa única imagem mítica. Com certeza, ela surge da nossa experiência literal, mas também é algo que surge da psique para servir como um símbolo de complexidade. Como Jung de maneira tão profunda sumariza o mitologema da criança, abre aspas, ele é a personificação de forças vitais que se encontram bem fora do alcance limitado de nossa mente consciente, de formas e possibilidades sobre as quais nossa mente consciente unilateral nada sabe, uma totalidade que abrange as profundezas da natureza. Ele representa o impulso mais forte, mais inelutável em todo ser, a saber, o impulso para realizar-se a si mesmo. Fecha aspas. E assim, o que está no começo está no final e está presente o tempo todo.